Bom dia, minha galerinha do terceiro ano. Hoje a gente não irá trabalhar com o livro de vocês, vamos trabalhar com a apostila aqui do estudo em casa, certo? A apostila, a atividade que a gente vai fazer tem a ver tanto com o conteúdo que a gente viu ontem a respeito de somas, como também com o conteúdo que a gente já viu há algum tempo, certo? Então vamos começar aqui, né? Observe abaixo o troco que Pedro recebeu ao pagar uma conta. Isso aqui é para vocês começarem a reconhecer as cédulas, né? Cédulas são as notas de dinheiro, né? Que a gente vê no dia a dia, né? A gente tem moedas e tem cédulas, né? As cédulas são essas notas de papel, né? Enfim, temos aqui uma nota de R$ 2 e uma moeda de R$ 1, né? A primeira questão é uma questão para mostrar a vocês como funciona, certo? Quanto ele recebeu de troco nesse pagamento, né? Como é que a gente sabe disso? Fazendo uma soma simples, né? A gente tem uma cédula de R$ 2, reparem no número 2 aqui, né? E embaixo a palavra reais, quer dizer, real é o nome da nossa moeda, não, eu não falo moeda no sentido mesmo de ter uma moeda, né? Mas é porque o dinheiro de um país é chamado de moeda, né? Independente de ser em cédulas ou ser com moedas mesmo, a moedinha, né, circular que a gente tem, mas o dinheiro de um país é conhecido como a moeda desse país, né? Não tem só o significado de moeda, é, como a gente vê aqui nessa imagem, certo? Só para esclarecer, né? Mas aqui temos R$ 2 mais uma moeda de R$ 1, né? A moeda de R$ 1 vale um, certo? A nota 2 vale 2. 2 mais um é igual a 3, não é isso? Então aqui neste retângulo nós temos R$ 3, não é verdade? Quanto ele recebeu de troco nesse pagamento? Ele recebeu R$ 3. Está até já marcado aqui, né? Está com uma cozinha um pouco diferente. Vamos ler aqui o que diz nesse quadrinho. Somando a cédula de R$ 2 mais uma moeda de R$ 1, temos 2 mais um que é igual a R$ 3. Não é isso o que a gente acabou de fazer? Bem, o que vocês farão agora nessa segunda questão? Uma boneca custa R$ 50. Para comprar esta boneca, Clara usará qual cédula? Vocês observarão o número que está presente em cada uma dessas cédulas, certo? Temos várias notas aqui, quatro notas, né? Do dinheiro que vocês já tiveram contato, com certeza, né? Desde o início, enfim, da nossa vida, a gente tem contato com dinheiro, né? É uma coisa que é inevitável, certo? Então, essa atividade trabalha não só a questão da soma em si, né? Mas também a questão do reconhecimento da nossa moeda vigente, né? Do dinheiro do nosso país, certo? Então, vocês observarão os números nessa nota e vão responder, né? É a letra A, letra B, letra C ou letra D? Uma boneca custa R$ 50. Para comprar esta boneca, Clara usará qual cédula? Vocês vão colocar como resposta se é a letra A, letra B, letra C ou letra D. Vocês não precisam desenhar essas notas, a não ser que vocês queiram, tá? Mas não é uma obrigação. Passando aqui para a questão de baixo, nós temos: some o valor total das cédulas e moedas do quadro abaixo. Qual o valor total? Vocês podem observar que a gente tem um quadro com algumas cédulas e também uma moeda, né? Vocês vão somar todos esses valores e marcar para mim a alternativa correta. São R$ 16 ao todo? São 17, 18 ou R$ 19? Isso é o que vocês me dirão após fazer a soma desse dinheiro que está aqui. O segundo conteúdo que eu falei que seria abordado hoje é sobre valor relativo, né, dos algarismos. É aquela questão de unidade, dezena e centena que é importante a gente estar frisando sempre, porque é uma coisa que vocês não podem esquecer e que eu preciso saber se vocês já compreenderam totalmente, certo? Então vamos ler aqui comigo, né? Como sempre, a primeira questão é uma demonstração do que vocês devem fazer. O Matheus estuda no terceiro ano do ensino fundamental da escola Idemaia, certo?
ele está participando de uma Olimpíada de Matemática. Vamos ajudá-lo marcando a alternativa correta para a questão. O valor relativo do algarismo 8 no número 189 é... Qual é o valor relativo? O que esse 8 expressa, né? Nesse número aí. Então, a gente sabe que os números têm unidades, têm dezenas, têm centenas, dezenas de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, enfim, né? Tem várias escalas aí, né? Que a gente ainda nem trabalhou todas, mas, né? A gente já viu questão de centena, dezena e unidade, certo? Então, o número que a gente tem é o número 189. E a questão nos pede para dizer qual é o valor, né? O valor relativo do algarismo 8. Será que ele só vale 8? Nessa posição, nesse número? Vejam como a gente fala o número 189. Então, o número 8 vale só 8? Não, né, pessoal? Ele vale 80. Está apenas um 8 aqui, mas vale 80. Por quê? Porque depende da localização desse algarismo no número. Não é isso? A gente pode fazer aqui um quadrinho, né? Um quadrinho aqui que eu estou fazendo mal feito mesmo, tá, pessoal? Só para mostrar, né? Aqui fica as unidades, vou colocar só o U, tá? De unidades. Aqui ficam as dezenas e aqui ficam as centenas. Coloquei só o C de centena, tá? Só para demonstrar para vocês. Beleza? Reparem bem, o 9 está na casa das unidades. Ou seja, o 9 que está presente aqui, ele só quer dizer 9 mesmo, né? São 9 unidades. Já o 8 não quer dizer só 8. Por quê? Porque está na casa das dezenas. Então, se tem um 8 aqui e está na casa das dezenas, quer dizer que eu tenho 8 dezenas. Simples assim. Se o número está na casa das dezenas, se for um 8, quer dizer que eu tenho 8 dezenas. Se fosse um 7, queria dizer que eu tinha 7 dezenas. Por quê? Porque ele está na casa das dezenas. Professor, mas como eu sei quais são essas casas? Simplesmente é só vocês olharem os números e colocar da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Comecem desse lado aqui para este outro, certo? O primeiro é sempre da casa das unidades. O segundo número é sempre da casa das dezenas. O terceiro é sempre da casa das centenas. E assim sucessivamente, tá? Da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, pessoal. Desculpem a confusão. Da direita para a esquerda, certo? O primeiro é a unidade, o segundo é dezena e o terceiro é centena. Vocês vão olhar os números, os algarismos que formam o número. Aqui nós temos 189 e o primeiro algarismo desse número é o 9. Ele tem por obrigação que estar na casa das unidades, porque ele é o primeiro número daqui da direita para a esquerda, certo? O 8, que é o segundo algarismo do número, ele está na casa das dezenas. Ele tem a obrigação de ser da casa das dezenas porque ele é o segundo número aqui da direita para a esquerda. Então, ele está na casa das dezenas. E o 1, né, da direita para a esquerda, ele é o último número. E ele está na casa das centenas. Ele é o terceiro número e o terceiro número da direita para a esquerda sempre está na casa das centenas, certo? Então, isso é o valor posicional, né? Isso é o valor relativo. O 9, como ele é unidade, ele só vale 9, porque são só 9 unidades. O 8, ele vale 80, porque ele está na casa das dezenas. E se eu tenho 8 dezenas, eu tenho 80. Não é isso? O 1, ele está na casa das centenas. Se eu tenho uma centena, eu tenho 100, né? Uma centena é 100. Dessa maneira, eu tenho uma centena, eu tenho 8 dezenas e 9 unidades, formando o número 189, certo? Então, voltemos aqui para a nossa atividade. Vamos lá. Vamos ler aqui o que se diz. Né? É só um complemento, tá, pessoal? Devemos compreender a diferença entre valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é o valor do algarismo, independente da ordem ou classe que ele ocupa. Já o valor relativo ou valor posicional é o valor que o algarismo passa a assumir observando a classe
a classe e ordem que ele se encontra. No número 189, temos por valor relativo o 9, que corresponde a 9 unidades. O 8, que corresponde a 80 unidades. E o 1, que corresponde a 100 unidades. Logo, como a questão quer saber do algarismo 8, temos como resposta o item B, né? O item B quer dizer que o valor relativo do algarismo 8 é 80. Como eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem o valor absoluto, que é o valor do número, independente em que ordem ele esteja. Só relembrando as ordens, né? Que eu também já falei para vocês, mas a unidade é a primeira ordem, certo? Eu vou botar até aqui o primeirazinha. A dezena é a segunda ordem, vou botar aqui o segundo também, né? E a centena é a terceira ordem. Sempre a gente contando aqui da direita para a esquerda, tá certo, pessoal? Então a gente tem o valor absoluto, que é o valor do número em si, o valor do algarismo em si, né? E o valor relativo é aquele que ele tem quando ele está dentro de um número, né? Quando o algarismo está dentro de um número, ele tem um valor relativo, porque depende de onde ele está. Se é na unidade, se é na dezena, se é na centena, se é na unidade de milhar, na dezena de milhar e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para a questão 2 que vocês resolverão. Karine e Raquel escreveram dois números utilizando os algarismos 4, 5 e 8. Os números que elas escreveram possuíam três algarismos, conforme a imagem abaixo. Vejam aqui, a Karine escreveu o número 854 e a Raquel fez o número 584. Os dois números usam os mesmos algarismos, né? Mas são diferentes porque os algarismos estão ocupando ordens diferentes, né? Vejam aqui, o 4, nos dois números, o 4 ocupa as unidades, não é isso? Porque está na primeira casinha aqui, né? Da direita para a esquerda. Então, o 4 ocupa a ordem das unidades nos dois números. Já aqui no número da Karine, o 5 ocupa a casa das dezenas. E quem ocupa a casa das dezenas no número da Raquel é o 8, porque está na segunda casinha da direita para a esquerda. E quem ocupa a casa das centenas no número da Karine é o número 8. Já quem ocupa a casa das centenas no número da Raquel é o número 5, né? Ele é o terceiro número da direita para a esquerda. O maior valor relativo do algarismo 5 foi. Qual foi o maior valor relativo? Foi só 5? Foi 50? Foi 54? Ou foi 500? Isso é o que vocês vão me dizer para eu saber se vocês compreenderam realmente essa questão aqui dos valores dos números aqui no valor de posição deles, né? Vocês têm que se lembrar de que quando um algarismo está na ordem das unidades, ele só vale aquilo que ele mesmo diz. Por exemplo, o 4 aqui está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então ele só vale 4, certo? Já o 8 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Se eu tenho 8 na ordem das dezenas, quer dizer que eu tenho 8 dezenas, né? Se ele está na casa das dezenas e é o número 8, quer dizer que eu tenho 8 dezenas. 8 dezenas é quanto, pessoal? É 8 vezes 10. 8 vezes 10 é quanto? 80, não é isso? Se eu tenho o 5 aqui na casa das centenas, né? Quer dizer que eu tenho 5 centenas, não é isso? Não é o número 5? Não está na casa das centenas? Então, se tem 5, é 5 centenas, beleza? Quanto seria 5 centenas? Vocês sabem responder? Façam aí a continha, tá bom? Reparem bem que a questão pede o maior valor relativo do algarismo 5. Então, em qual desses números o 5 está valendo mais? Qual será? Isso depende da ordem que ele está. Então, vocês vão marcar para mim se é A, B, C ou D, tá? Passamos aqui para a próxima página e temos o seguinte.
Marta gosta muito de matemática. Por esse motivo, a professora pediu para ela marcar os números que o número que possui o algarismo com maior valor absoluto. Então, vocês lembram do que eu falei sobre o valor relativo e valor absoluto, né? O valor relativo depende do lugar que ele ocupa naquele quadrinho, né? Da ordem que ele ocupa, se é dezena, se é unidade, se é dezena ou se é centena. Já o valor absoluto não importa a ordem, né? É o número que for maior mesmo, certo? É o algarismo que for maior. Então, a Marta gosta muito de matemática e por esse motivo a professora pediu para ela marcar o número que possui o algarismo com maior absoluto. Então, com maior valor absoluto. Então, qual desses números aqui tem um maior algarismo no meio deles? É isso que a questão nos pede, né? Tem um número aí que tem um algarismo que é maior que todos, né? Que todos os outros números, de que todos os outros algarismos. Qual seria então esse número? Seria a letra A. Esse algarismo está presente no 349, esse algarismo está presente no 527, esse algarismo está presente no 763 ou está presente no 801. Qual desses números tem o maior algarismo que vocês podem ver nessa sequência de números? Isso é o que vocês me responderão, certo? Por hoje é só isso. Eu deixarei as imagens dessa atividade, das duas atividades, aliás, para vocês aí, tá bom? Um abraço e bom estudo.